Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o meu canal no YouTube, tá? Acabei de gravar mais uma matéria aí para a TV Record, tirando dúvidas da área trabalhista, especialmente das medidas provisórias 927 e 928, mas nessa em especial já quero trazer aspectos atuais e polêmicos do home office, ou teletrabalho, ou trabalho remoto, ou trabalho à distância, e nesse momento não vamos nem entrar no mérito da diferença da natureza jurídica entre essas modalidades. O mais importante é entendermos os aspectos gerais e polêmicos de tudo isso. Primeiro, eu até orientei lá o repórter sobre uma dúvida que muitos estão falando, que a medida provisória 927 ela regulamentou o teletrabalho. Não é verdade. O teletrabalho já tinha uma regulamentação de 2011, a Lei 12.551 de 2011, que trouxe alterações ao artigo 6º da CLT, e a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, ela já tinha e trouxe a regulamentação dos artigos 75A a 75E da CLT, fora o novo inciso 3 do artigo 62 da CLT. Então já havia uma regulamentação do teletrabalho, uma de 2011 e outra agora dos artigos 75A a 75E. Mas em relação à medida provisória 927, vamos destacar os artigos 3º, 4º e 5º, tá? O artigo 3º, num rol meramente exemplificativo, diz que para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, ou seja, o rol é exemplificativo, as seguintes medidas. E lá no inciso 1 nós temos o teletrabalho. E aí vem o capítulo 2 da medida provisória, fala do teletrabalho, e nós temos a regulamentação nos artigos 4º e 5º. Vamos lá? O artigo 4º fala, e aí eu vou comparando com o que existia antes. Durante o estado de calamidade pública, a que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração do contrato individual de trabalho. Realmente isso é uma mudança. Se a gente comparar, fizer o cotejo com o artigo 75, letra C da CLT, lá da alteração do presencial para o teletrabalho, exigia a concordância do empregado, o mútuo acordo com registro em aditivo contratual. Então aqui está dispensando a concordância do empregado, dispensa acordo individual, dispensa acordo coletivo ou convenção coletiva e também não precisa de registro prévio da alteração do contrato individual de trabalho. Realmente é uma alteração. E aí veja, lá também antes da MP, da medida provisória, da alteração do teletrabalho para o presencial, poderia ser por determinação do empregador, mas por um tempo de adaptação mínima de 15 dias com registro em aditivo contratual. Percebe a diferença? Vamos continuar. Para primeiro aqui. Para fins do disposto nessa medida provisória, considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Percebe que meio que está tratando como situações sinônimas? A prestação de serviços preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho remoto, aplicável disposto no inciso 3 do artigo 62 da própria CLT. Então nós temos aqui realmente mais uma mudança. Nós não tínhamos essa palavra totalmente. Se você comparar com o artigo 75, letra B da CLT, antes eram a prestação de serviços preponderantemente fora. E aqui fala preponderante ou totalmente fora. Tá? Então essa é uma novidade. Mantiveram o artigo 62, inciso 3 da CLT, como empregados teletrabalhadores, como empregados excluídos do controle da jornada ou empregados excluídos do controle da duração do trabalho e intervalos. Portanto, eles não têm direito a horas extras, à proteção do trabalho noturno, aos intervalos interjornadas e aos intervalos intrajornadas. Vamos lá. Parágrafo 2º. A alteração de que trata o caput será notificado ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas por escrito ou por outro meio eletrônico. Quer dizer, a gente não tinha isso, né, esse prazo aqui. A gente tinha muito pelo contrário, uma adaptação de 15 dias do teletrabalho para o presencial, então temos o prazo de 48 horas, o que outro aspecto polêmico, as situações antecedentes
naquela 1 ou 2 semanas antes da medida provisória, não havia regulamentação. O que com certeza isso vai gerar muitas ações do Poder Judiciário. Com certeza todos esses assuntos serão judicializados, né? Parágrafo terceiro. E aí mantiveram mais ou menos essa ideia, quer dizer, as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção, pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância e ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, firmada previamente ou no prazo de 30 dias, contado da data da mudança do regime de trabalho. Quer dizer, comparado com o 75D, mantiveram basicamente a mesma ideia. Quer dizer, em resumo, os direitos e os deveres deverão ser entabulados em contrato escrito, que agora pode ser agora ou no prazo de 30 dias a contar da mudança do regime de trabalho. Mas pergunto, que clima que se tem agora de negociação, né? De cláusulas e condições contratuais? Dá para se falar desse momento de rigidez na manifestação de vontade? As manifestações de vontade são não eivadas de erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo? Muito questionável, e esse assunto com certeza vai ser objeto de ações perante o Poder Judiciário. Vamos lá. Agora, parágrafo 4º, que é novidade. Na hipótese de empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho à distância, inciso 1. O empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato, que é empréstimo, né? Empréstimo de bem infungível, né? E pagar por serviços de infraestrutura que não caracterização verba de natureza salarial. Então veja, isso eu não posso caracterizar como salário in natura ou salário utilidade. E não vai ter reflexos em férias, em 13º, em fundo de garantia. Não vai ter aquele efeito expansionista circular, como diz o professor Maurício Gunil Delgado. Ou, a esse inciso 2 bem polêmico, na hipótese do oferecimento do regime de comodato, de que trata o inciso 1, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Isso é muito confuso. Se lá em cima é o empregado excluído do controle da jornada e aqui embaixo caracterizando como serviço efetivo, como tempo à disposição do empregador, como assim o define o artigo 4º caput da CLT, que considera serviço efetivo o tempo à disposição do empregador aguardando, executando ordens, parece contraditória aqui a medida provisória, as regras, né? Quer dizer, computa ou não computa? Eu considero como horário normal, vai ter hora extra, não vai ter? Quer dizer, só seria um período computado na jornada não havendo comodato? Se o empregador não emprestar a ferramenta de trabalho, aí eu computo como tempo à disposição? Aonde está o princípio da igualdade, isonomia ou paridade de armas nas relações laborais? Então esse é um tema que eu considero polêmico também. Parágrafo 5º. Aí, olha só. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. É óbvio que não vai ter previsão. Então, como é que a gente vai diferenciar também o período que está trabalhando em teletrabalho e do período que está em rede social ou está na internet pesquisando informação, por exemplo, sobre o coronavírus, eu avanço. Então, realmente separar isso é muito difícil. E pensa, o ônus da prova num processo, tanto carga estática ou carga dinâmica, realmente uma prova muito difícil. E por fim, o artigo 5º diz que fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, para estagiários e aprendizes, no selo disposto nesse capítulo, tá? Que era uma dúvida em que o MP procurou resolver, mas ainda temos muitas questões polêmicas, questão de vale alimentação, de vale refeição, de vale transporte, de assistência médica, de plano de saúde. Mantém ou não mantém? Como é que fica? Você pode ver que são assuntos omissos e que isso vai gerar muito debate no Poder Judiciário, tá bom? Estou acompanhando de perto todas as mudanças trabalhistas. Acompanhe meu canal e o meu Instagram, tá bem? Obrigado pela atenção, pensamento positivo, ânimo firme e até o nosso próximo encontro.